Então, eu vi quando o corpo dela passou por mim, já naquele saco preto, indo direto para a pedra que eles falam, direto lá para o necrotério do hospital. Então o psicólogo que estava próximo olhou para mim e disse assim: companheiro, aí é o momento onde tudo acaba. Aí eu aproveitei a oportunidade. Livro de Jó, capítulo 2, verso de número 8 a 10. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Oremos. Senhor da glória, eu te peço nesse instante que o Senhor nos dê graça, nos ajude, nos socorra, tire inquietações do nosso coração, ansiedades, temores, preocupações. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante a compreender o que está escrito aqui, para sairmos com a firmeza que teu servo tinha em adorar o teu nome. É o que eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, grato. Todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. No primeiro dia do ano que vem, essa igreja tem duas opções. Ou ela se compromete com Deus de verdade, ou ela fecha as portas e acaba-se de vez. Não dá mais para continuar como está. Ou vivemos o evangelho com total compromisso com Deus, ou no início do ano podemos fechar as portas desse trabalho e irmos mundo afora viver o nosso mundanismo. Essas, meus irmãos, foram as palavras de um pastor de uma igreja batista no sul da Bahia, profundamente preocupado com a fraqueza espiritual em que sua igreja se encontrava. Quando eu li estas declarações, fiquei me perguntando se não cabe a nós também essa reflexão sobre o compromisso que dizemos ter com o Senhor aqui, na cidade de João Pessoa. O que leva uma igreja que começou tão bem terminar tão mal? O que faz com que homens, mulheres, jovens, rapazes, moças, outrora tão firmes no Evangelho, tão amorosos com a palavra de Deus, tão compromissados com a vontade de Deus, irem afrouxando as cordas e acabar tão mal na carreira cristã? O que faz alguém que se diz cristão perder a fibra, o ânimo, o vigor, a alegria teológica ao longo do tempo? O que faz com que pessoas que no dia do batismo estavam tão animadas, tão empolgadas, tão felizes, ao longo dos anos perder o brilho daquele dia e naufragarem na fé? Preste atenção. Jó é um excelente exemplo de alguém que, com o passar do tempo, ele não sofreu desgastes em suas convicções espirituais. Pelo contrário, mostrou que, à medida que o tempo passava, elas foram cada vez mais aprimoradas e revigoradas. No versículo 3 do capítulo 2, Deus disse a Satanás que Jó, apesar dos pesares,
apesar de ter perdido 10 filhos, apesar de ter perdido todos os seus bens, ainda conservava a sua integridade. Ainda tinha firmeza em suas convicções. E isso a tal ponto que, ao invés de murmurar, quando perdeu tudo, ele adorou ao Senhor. Agora, Jó está sentindo na pele a terceira tragédia que lhe ocorreu. Sua saúde foi abalada com uma espécie de melanoma super agressivo que fez todo o seu corpo estourar, da planta do pé até o alto da cabeça. Mais uma vez, Jó está diante de uma situação em que todos esperam vê-lo negar ao Senhor e ter a morte como alívio imediato dos seus sofrimentos. Essa expectativa era tão grande de ver Jó aliviado daquela dor, daquela crise, que a sua esposa disse as seguintes palavras no versículo 9: você ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ora, bem sabemos quem está por trás dessa proposta maligna e covarde da esposa de Jó. Porém, a questão aqui não é a proposta. A questão aqui é quem faz a proposta. É a mulher dele. Ela é o canal usado para essa proposta maligna de não conservar a integridade e negar a Deus. Mas calma, tenha calma. Vamos aqui, antes de partirmos para condená-la e jogar pedra nela, eu acredito que a gente deve dar um desconto a essa senhora. Ela acabou de perder 10 filhos. Ela perdeu toda a sua fortuna construída a preço de muito trabalho ao lado do marido, e agora ela tem um esposo carcomido por um câncer terrível. Um câncer horrível. Então a gente deve ter esse olhar sensível por este ângulo. É muito fácil jogar pedra nela, se não lemos tudo o que vem lhe ocorrendo desde o capítulo 1. Entretanto, toda essa perda que ela teve não a justifica quanto ao uso de palavras que um marido nunca espera ouvir de sua esposa. Principalmente se ela se diz crente como ele é. Principalmente se ela se diz temente a Deus como ele é. Ela não foi cuidadosa com as suas palavras. Ela não atentou para o fato de que aquele era o pior momento que Jó estava vivendo, de que tudo o que ele precisava era do apoio dela e não da rejeição, de tudo que ela precisava era dela ao lado dele. Ela sugeriu o absurdo, ela sugeriu o suicídio espiritual de Jó, sugeriu que Jó desligasse os aparelhos de seu relacionamento com Deus e morresse, pois este era o meio mais rápido, segundo a cabeça dela, do seu marido ter alívio do sofrimento. Quando você tem uma perspectiva de vida, meus irmãos, apenas do aqui e agora, você acredita que morrendo acaba. Você acredita que a vida deixando de existir aqui acabou o sofrimento. Só que não é assim, segundo a Escritura. Por isso que muitas pessoas chegam às raias do suicídio. Porque elas acreditam, elas têm essa mentalidade equivocada de que acabou aqui, morreu aqui, acabou o sofrimento. Estava segunda-feira no hospital aqui em João Pessoa e uma senhora faleceu, ali no corredor onde eu estava, ela faleceu. Então, eu vi quando o corpo dela passou por mim, já naquele saco preto, indo direto para a pedra que eles falam, direto lá para o necrotério do hospital. Então o psicólogo que estava próximo olhou para mim e disse assim: companheiro, aí é o momento onde tudo acaba. Aí eu aproveitei a oportunidade. Eu disse: depende. Acaba aqui, mas continua na eternidade. Continua no outro lado. E lá é com Deus ou sem Deus. Aí ele é verdade.
Ainda bem que ele concordou. Senão eu ia continuar insistindo até ele concordar. Então, ela sugeriu o absurdo. Ela acreditou que acabando, morrendo, acabou. Comentando esse texto, Charles Swindoll disse o seguinte, abre aspas, ele precisava que ela tivesse dito, Jó, o que quer que faça, fique firme, não comprometa a sua integridade, vamos andar com Deus por meio de todo esse sofrimento juntos. Fecha aspas. Todavia, não foi isso que ela disse. Antes, ela falou como uma louca. Alguém que perdeu de vista toda a bondade de Deus. Alguém que perdeu de vista, que se esqueceu do que Deus lhe fez no passado. Ela foi altamente ingrata. Por quê? Porque a essência da gratidão está em não esquecer os anos bons que Deus nos deu. A essência da gratidão está em não esquecer o que nos foi feito de bom no passado. Alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. E é isso que nos encanta nas palavras de Jó. Ele deu uma verdadeira aula de teologia da providência de Deus mais uma vez. Jó declarou que devemos ser gratos por tudo o que Deus nos providenciou. Quer seja de bom, maravilhoso e espetacular, quer seja de mal, de ruim e de sofrível. Jó mostrou, por meio dessas palavras, um profundo e real conhecimento de Deus. Mostrou-se um teólogo da mais alta estirpe, um homem de uma firmeza teológica sólida, firme, inabalável. Com firmeza teológica queremos dizer todo o conhecimento sadio que temos de Deus por meio das Escrituras. Sua personalidade, seus atributos, sua soberania, suas promessas, suas profecias, etc. Portanto, queridos irmãos, o grande alvo da exposição desses 2 primeiros capítulos de Jó é o de fazer com que sejamos uma igreja profundamente marcada pela firmeza teológica, quer seja nos dias bons, quer seja nos dias maus. Quer seja enquanto temos liberdade religiosa para adorar a Deus, quer seja naqueles dias em que o governo nos perseguirá e baterá às nossas portas, a fim de que não adoremos mais a Ele. Nós precisamos aprender isso com Jó. Precisamos ter firmeza teológica para todos os momentos da vida. É muito bom adorar a Deus só quando tudo está bom, quando tudo está legal, quando tudo está leve. Mas onde mais se requererá firmeza da nossa parte, firmeza da nossa fé, é quando os dias estiverem profundamente nublados e escuros. E aqui eu devo trazer para vocês 3 destaques da firmeza teológica de Jó. O primeiro destaque é o lugar onde Jó se mantém firme, teologicamente. O lugar. Veja comigo o verso de número 8, por favor. Verso de número 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. O que significa este lugar onde Jó está sentado? Esta cinza. O lugar de cinzas aqui é o lixão da cidade. É o lugar onde todo o lixo da cidade é despejado. Onde os rejeitados sociais vivem. Para você ter ideia, esse lugar aqui era onde os leprosos viviam. Warren Wiersbe descreveu este lugar da seguinte forma, abre aspas. O lixo da cidade era depositado e queimado ali. Viviam também nesse lugar os rejeitados da cidade pedindo esmolas aos passantes. Nas pilhas de cinzas, os cães brigavam pela comida e os excrementos da cidade eram lançados e queimados. O principal cidadão estava agora vivendo em pobreza abjeta e vergonha profunda. Fecha aspas. Note, este era o lugar onde aquele que foi o maior do Oriente, o maior da sua região, estava vivendo agora. No mais absoluto lixo.
na mais absoluta penúria. Entretanto, vejam a firmeza teológica desse homem. Vejam suas palavras. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Ele fala esta pérola teológica não na sacada de seu palácio e nem da cátedra de uma universidade teológica, mas sentado num lixão. Imagine aí Jó sentado no lixão de João Pessoa e falando essas palavras. Era exatamente o lugar onde ele estava naquela época, na sua cidade. O que estamos vendo aqui na atitude de Jó contrasta, irmãos, marcantemente com a atitude de muitos que dizem servir a Deus hoje. Muitos que dizem servir a Deus hoje acreditam que quando estiverem num lugar mais confortável, numa casa maior, numa igreja com mais pessoas, com mais tempo na agenda, aí sim eles servirão ao Senhor com mais firmeza. Aí sim eles estarão mais firmes em Deus, servirão com mais vigor. Quando a vida estiver toda redondinha, quando o casamento estiver todo ajustadinho, quando o relacionamento com os filhos estiver às mil maravilhas, quando a vida financeira estiver toda organizadinha, quando tudo ao meu redor for favorável, for um vento a meu favor, aí sim, pastor, eu vou servir a Deus de um modo firme. Agora olhe para Jó. No momento, Jó está adorando, no capítulo 1, Jó está adorando em sua casa, numa casa luxuosíssima. E no capítulo 2, você encontra Jó adorando a Deus no lixo, nas cinzas, no lixão. O que nos impressiona aqui é que ele está com a mesma fibra, a mesma firmeza, o mesmo caráter. Para Jó, a adoração a Deus não pode depender dos confortos do ambiente. Não pode depender dos confortos desta vida. Aliás, quando você lê toda a Escritura, você vê que os grandes homens de Deus, que as grandes mulheres de Deus, elas nunca dependeram de ambientes confortáveis e organizados para demonstrarem, para expressarem uma adoração real e verdadeira ao Senhor. Por exemplo, teve 2 homens em Atos dos Apóstolos que fizeram eco à atitude de Jó na adoração em meio ao desconforto. Mostraram-se firmes teologicamente, apesar do ambiente. Sabe quais foram esses homens? Abra sua Bíblia comigo em Atos, por favor. Atos dos Apóstolos, 16. Se a pessoa que está do seu lado está sem Bíblia, por favor, leia junto com ela. Atos 16. Verso de número 25. Do 22 ao 25. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que temos aqui na atitude de Paulo e Silas? Firmeza teológica. Adoração a Deus apesar dos desconfortos. Ao invés de reclamar porque Deus não os poupou da cadeia, quando eles estavam pregando o evangelho, eles oravam e cantavam louvores a Deus, presos. Pergunto, quem pode com homens como esses? Que apesar dos desconfortos, não deixam de adorar a Deus. Quem compreende um homem ou uma mulher que apesar dos desconfortos de um leito de hospital, continua firme louvando a Deus? Quem suporta ver um homem ou uma mulher que apesar da casa quase caindo por cima deles, ainda tem cânticos de adoração ao Senhor nos lábios?
Que tipo de homem ou mulher vive nessa esfera tão elevada de adoração? Quem são eles? O que comem? Onde vivem? Quem são estas pessoas? E a resposta é: aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, que amam a Deus, amam a sua palavra, amam o seu Filho, amam o Espírito Santo, amam as Escrituras e obedecem. A genuína adoração a Deus, que é a evidência número 1 de fidelidade teológica, independe do lugar onde se encontra. Onde você se encontra, porque a questão não é o lugar onde estamos. A questão da fidelidade a Deus é um coração verdadeiramente convertido, obediente, nascido de novo. Quando a palavra diz: cada um queixe-se do seu próprio pecado. Quantos não culpam o lugar onde moram, dizendo que não dá para ser fiel ali? Quantos não culpam a empresa, não culpam a própria igreja, dizendo que não conseguem ser fiéis porque ali tem mais hipócrita do que em qualquer outro lugar do planeta? E aí eu digo, como dizia John MacArthur, como diz John MacArthur, pessoas que dizem: não vou congregar naquela igreja porque ali só tem hipócrita. John MacArthur costuma dizer: então venha, porque sempre tem lugar para mais um. Tais pessoas nunca conheceram verdadeiramente a Deus, nunca amam a Deus de todo o coração, nunca se convertem de verdade. A desculpa deles é o lugar, as circunstâncias, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas note, aqui está Jó, está Paulo, está Silas e tantos outros provando que isso é desculpa esfarrapada para ser fiel a Deus. Jó demonstrou sua firmeza teológica sentado no lixão da cidade. Paulo e Silas num calabouço. José dentro da casa de Potifar. Daniel na cova dos leões. E tantas outras circunstâncias. Eles se fizeram firmes. Ouça. Nossa convicção teológica será testada exatamente nos lugares mais difíceis, nas horas mais difíceis, mais tentadoras, mais sombrias, mais libertinas. Aí é o lugar onde Deus espera que você seja fiel até o fim. Naquilo que você conhece dele, da sua vontade, dos seus mandamentos. Não neste monte, disse Jesus. Não neste monte, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai busca para seus adoradores. Então, em primeiro lugar, a firmeza teológica de Jó não depende do lugar onde ele está. Em segundo lugar, nós devemos observar o segundo destaque: as circunstâncias nas quais Jó mantém sua firmeza teológica. As circunstâncias. Volte comigo a Jó, por favor, capítulo número 2. Veja os versos de número 9 e 10. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Jó tinha dito, aliás, Jó tinha perdido tudo. Sua mulher começa a dar os primeiros indícios de loucura. Ela o coloca sob pressão. As circunstâncias não são nada favoráveis. A saudade dos filhos, a pobreza financeira, a saúde profundamente prejudicada, a mulher enlouquecendo, enfim. Jó parece estar num verdadeiro caldeirão de problemas. Para onde ele olha, ele só enxerga problemas. Entretanto, veja o que ele faz. Ele não perde tempo olhando para as circunstâncias. Não foca naquilo que é inferior.
Ele foca, ele olha naquilo que é superior. O seu foco continua no Senhor. As circunstâncias são as mais sufocantes, desfavoráveis, mas a sua firmeza teológica se sobressai às circunstâncias. Ele sabia que tudo vinha de Deus e ainda assim Deus era digno de toda honra, louvor, glória e adoração. Jó, meus irmãos, é um exemplo de que nosso foco não deve estar nas circunstâncias, mas no Senhor. Quanto mais fixos estiverem nossos olhos no Senhor, maior firmeza nós teremos para enfrentar as intempéries da vida. Permitam-me ilustrar esse argumento por meio de 2 exemplos, um negativo e um positivo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo número 14. Primeiro exemplo que eu quero dar a vocês, a respeito de onde nós devemos manter o nosso foco, é esse aqui. É um exemplo negativo. Mateus 14, verso de número 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Grife isso aí. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Repare em Pedro, ele estava indo bem, ele desceu do barco, ele começou a caminhar, mas ele começou a olhar para o lado. Foi reparar nos ventos, desviou o olhar da pessoa de nosso Senhor e pôs nas circunstâncias. Pôs na tempestade. O resultado imediato, começou a afundar. Aqui está, meus irmãos, o grande problema que nós temos de nos manter olhando fixamente para as circunstâncias e não para o Senhor. Olhamos para as crises, o tamanho das crises no casamento, nas finanças, na família, nos negócios, no relacionamento com os nossos filhos, e a gente então deixa de olhar para Cristo. Tira o nosso foco de Cristo e de seu poder. E qual é o resultado? Desespero. Desespero. Irmãos, essa história fala muito sobre como mantemos-nos de pé ou caímos. Se paramos para reparar nas ondas das circunstâncias, vamos afundar. Se você é do tipo de pessoa que vive olhando para o que perdeu ou para o que perderá desta vida, nunca olhando para o Senhor, nunca focando seus olhos no Senhor, você afundará como Pedro. Você afundará. A resposta de Jó, a sua esposa, mostra que ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava lamentando, chorando eternamente a morte de seus filhos, contando e recontando seus animais que morreram, nem reclamando da falta de saúde. Jó é extremamente prático. Ele sabe que tudo vem de Deus e que só Deus pode mudar todo aquele quadro quando bem entender. Seu papel é amenizar as coisas. Seu papel é amenizar a dor, amenizar o sofrimento.
E o que é que ele faz? Ele toma um caco de barro e começa a raspar as feridas. Ele não vai ficar olhando para as circunstâncias. Eu tinha tantas ovelhas, eu tinha tantos filhos, minha família era uma bênção. Ah, Senhor, como é que tu fazes isso? Não, ele não perde tempo com isso. Ele procura um caco de barro e começa a trabalhar as coceiras no seu corpo, que eram muitas. Meu amigo, ouça em nome de Deus das Escrituras. Seja grato pelo seu caco de barro. Talvez a única coisa que lhe reste hoje seja um caco de barro. A única coisa que Deus deixou para você é um caquinho de barro. Seja grato se você ainda pode orar. Seja grato se você ainda pode ler a palavra. Seja grato se você ainda pode comungar com os santos de Deus. Seja grato se você ainda tem uma família. Seja grato se você ainda tem um lar. Seja grato se você ainda tem a sua despensa com comida, com arroz, feijão, a carne que você come. Seja grato. Seja grato se você está podendo comprar café, que não está fácil. Seja grato. É o caquinho de barro. Seja grato. É o que lhe sobrou, o caquinho de barro. Seja grato, não jogue fora. Você vai se arrepender de ter jogado esse caquinho de barro fora. Seu papel é amenizar as coisas. Deus sempre vai providenciar um caquinho de barro, de telha, alguma coisa, um pedacinho de tijolo, um sabugo de milho, para você se aliviar. Agora vamos ver outro exemplo, o positivo. Ao lado de Jó, sobre manter a firmeza teológica apesar das circunstâncias. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 3, verso de número 12 a 18. Vocês lembram aqui neste caso, levantaram uma imagem, essa imagem tinha que ser adorada, mas os 3 amigos de Daniel resolveram não adorar, porque não iam pecar contra Deus, adorando uma imagem de escultura. Então aconteceu o seguinte com eles, verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Que ousadia, não? Que ousadia de Nabucodonosor. Verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. As circunstâncias eram altamente desfavoráveis aos 3 amigos de Daniel. Eles estavam sob uma pressão tremenda, a nação inteira olhando para eles. A nação inteira olhando para eles. Ou se prostravam ou morriam. Preferiram morrer do que flexibilizar suas convicções teológicas. Infelizmente, inúmeros cristãos são flexíveis com o pecado na hora da pressão. Já perceberam? Quantos pastores, por exemplo,
não flexibilizaram suas convicções teológicas por não suportarem a pressão de pastorear igrejas pequenas. Muitas igrejas foram transformadas em boates gospels. Cultos com iluminação e show de fumaça somente para atrair as pessoas. Mensagens puramente positivistas, triunfalistas, vitorianas. Se renderam ao liberalismo teológico, aceitando todo tipo de ideologia que fere o evangelho. Afrouxaram os critérios para aceitar membros na igreja. Em nome de quê? Em nome de não suportar a pressão de pastorear uma igreja pequena. Quantos que se dizem crentes não aceitam mentir no emprego só para agradar o patrão? Quantos que se julgam homens de Deus não fazem negócios fraudulentos só para manter seus luxos e confortos? Quantos patrões que falam ser cristãos não subtraem os direitos dos empregados só por medo de falir e perder sua posição social? E porque são perversos também. Quantos pais não têm que conviver com certas circunstâncias em relações aos filhos por medo de perdê-los para o mundo? Enquanto isso, eles estão trazendo o mundo para dentro dos seus lares e eles estão calados. Atitudes como esta são a evidência de que estamos olhando para as circunstâncias e não para o Senhor. Estamos reparando na força do vento. Entretanto, irmãos, é na circunstância do desemprego, na circunstância do câncer, na circunstância da proposta indecente do patrão, na circunstância do convite ao sexo fora do casamento, na circunstância da pressão social, que temos de manter a nossa firmeza teológica. Que temos de manter, sustentar de pé nosso credo, adorar a Deus aí. Abacuque 3, verso do 17 ao 19 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que é isso, pastor? Firmeza teológica. Viver por princípios bíblicos. Não abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Abacuque foi certeiro nessa questão. Ainda que as circunstâncias sejam as mais desfavoráveis, tudo ruim, tudo mal, tudo horrível, ainda que tudo ao meu redor seja problemas, eu permaneço segundo a vontade de Deus. Este é o nosso desafio. É o de nos manter firme no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não são nada boas a nosso favor. É ali que devemos mostrar ser fiéis. Porque não foi o lugar nem as circunstâncias que levaram Jó a flexibilizar seu compromisso com Deus. Nada disso foi suficiente. No entanto, há um último fator que devemos considerar da firmeza de Jó. Um último destaque. Eu chamo sua atenção para isso. A condição em que Jó mantém sua firmeza teológica. Eu falei do lugar, das circunstâncias e agora da condição. Volte comigo a Jó, por favor, capítulo número 2. Jó 2. Verso 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Olha a condição em que ele estava. Verso de número 10. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Grife essa palavrinha, a última palavra. O mal. Olha a condição em que Jó estava. O que queremos dizer com condição é aquela situação em que você não pode mudar quando quiser ou bem entender. O homem que está, neste momento, deitado num leito de hospital,
Por exemplo, ele não pode mudar sua condição de doente para saudável só porque ele quer. É a condição em que ele está. Ele vai ter de esperar. Muito se fala hoje em dia de condição social, condição financeira, condição de saúde, condição melhores de trabalho, que precisa ser mudado. Mas ela não depende primeiramente daquele que reclama, mas sim daquele que está acima de quem reclama. Pois bem, Jó estava numa condição que ele não podia mudar quando bem entender. Ele não conseguiria se curar sozinho. Não tinha como trazer seus filhos de volta. Não tinha como trazer seus rebanhos de volta. Jó encontrava nesse tipo de condição desfavorável, sem dinheiro, sem saúde, sem filhos e, por fim, com uma mulher quase enlouquecendo. Entretanto, Jó tinha uma doutrina. Ele sabia da providência de Deus. Ele sabia da mão do Senhor por trás de todos aqueles dias de trevas. Ele sabia quem estava por trás dos bastidores. Ele sabia que a vida dele não estava meramente nas suas próprias mãos, nem nas mãos daqueles que estavam em sua volta. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus, da bendita pessoa de Deus, a quem ele conheceu profundamente e a quem ele adorava com profundas expressões do coração. Irmãos, eis a importância da teologia. Há pessoas que dizem que teologia não importa. Você não precisa de teologia para servir a Deus. Isso é mentira de Satanás. Você precisa de teologia bíblica, sadia, para o seu coração, conhecer as doutrinas da palavra de Deus, porque quando o dia mau chegar, você vai precisar usá-las a seu favor. Quando a gente conhece as doutrinas bíblicas, a gente vive como um médico que sabe diagnosticar as doenças. Por meio da doutrina bíblica, nós temos como discernir o tipo de condição em que estamos e como podemos glorificar a Deus naquelas circunstâncias. Jó diagnosticou muito bem tudo o que estava acontecendo. Muito bem. Ele aplicou a doutrina da providência de Deus e repousou seu coração, acalmando sua esposa. Nós recebemos o bem. De quem? De Deus. Porque também não podemos receber o mal. De quem? De Deus. Que interessante, não? Pergunto. Será que somos capazes de diagnosticar teologicamente a condição em que estamos agora? Fosse para você dar um diagnóstico da situação que você está vivendo hoje, que doutrina você poderia aplicar nessas circunstâncias? Nessa situação? Você conseguiria raciocinar nas mesmas categorias que Jó raciocinou sobre Deus? Você concorda com Jó quando ele diz que Deus lhe deu o bem e também lhe deu o mal? Pergunto, você é do tipo de crente que só aceita o bem de Deus e nunca o mal? Só aceita que a família esteja em ordem e nunca tenha problema? Só aceita que o casamento esteja perfeito e nunca tenha problema? Só aceita que a sua vida financeira esteja 100% e nunca tenha problema? Só aceita que a sua saúde seja nota 1000 e nunca tenha problemas? Você é desse tipo de crente? Se você for, lamento muito em dizer, você é um iludido, um enganado. E um sofredor duplo. Porque você sofrer conhecendo a doutrina da palavra de Deus corretamente, é o que está acontecendo com Jó aqui, você acalma seu coração. Agora, quando você sofre e ainda é iludido teologicamente, é sofrimento duplo. Aqui está o nervo exposto do coração de muitos, é que por não conhecerem as doutrinas bíblicas, não estudarem teologia com seriedade, desprezarem o estudo bíblico, eles nunca aprendem como Deus age, como Deus lida com a gente. Vivem o tempo todo como crianças na fé, birrentas, que não amadurecem. E quando chega o dia mau, reclamam, murmuram, blasfemam, negam a fé, dão mau testemunho de uma fé fraca.
de uma fé ansiosa, temerosa e desesperada. Uma mulher me perguntou se eu acreditava que a pandemia, naquela época da pandemia, e a vacinação em massa, que tentaram aplicar a força no povo, era uma tentativa de acabar com uma terça parte da população mundial. Eu respondi para ela: senhora, eu não sei. O que eu sei é que Deus é soberano. E tudo está no controle da sua poderosa mão. Que a morte de cada filho seu não acontecerá fora da sua soberana vontade. E mais, se tiver de acontecer do cristão fiel morrer, ele vai direto para o paraíso. Ele vai direto para a presença do Senhor. Logo, nada pode contra os santos de Deus. Nada pode. Pergunto, você conhece a Deus? Conhece como Ele age? Conhece as doutrinas que falam dele? Aqui está o que é admirável em Jó. É que ele conhecia a Deus, sabia que aquela condição não era outra pessoa que estava por trás, a não ser Deus. Talvez você esteja numa condição complicada hoje à noite, vivendo certas dificuldades que você não consegue mudar por seu próprio braço. Seu casamento esteja abalado, seu relacionamento com seus filhos andam mal, sua saúde esteja prejudicada, suas amizades lhe abandonaram, sua despensa esteja capengando, vazia, suas esperanças andam vacilantes. Pois bem, sua firmeza teológica, seu conhecimento sobre Deus, seu amor por Deus, sua fidelidade a Deus, está sendo provada exatamente aí, nessa hora aí. Você diz que ama a Deus, você diz que adora a Deus, agora é a hora de provar. É no lixão. Todos nós temos os nossos dias de lixão na vida, todos nós temos. Se você nunca teve, se prepare, você vai ter. Todos nós temos os dias de estar sentado em cinzas. É nesse dia que vão dizer para nós: você ainda conserva a sua integridade? Você ainda permanece com essa história de ser crente? Abandone isso e morra. Negue a Deus e morra. É aí onde vai ser cobrado de nós se temos a mesma firmeza de Jó ou não. Você fala como um louco, como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Recebemos anos e anos e anos de boa saúde, não podemos também receber anos de má saúde? Recebemos anos e anos e anos de família feliz, não podemos receber também alguns tempos de famílias complicadas e problemáticas? Recebemos anos e anos e anos de bênção financeira, de dinheiro, de contas pagas, de dispensa cheia, não podemos também receber tempos de dispensas vazias? Só queremos receber o bem bom? Só é o vem a nós? Essa teologia é fracasso. Quanto mais conhecemos a Deus, mais firme teologicamente seremos. Seremos mais convictos. Estaremos mais firmes no seu amor e no seu cuidado. Caminharemos firmes como Jó, como Abraão, como Paulo, como José, como Davi, como Moisés, como Isaías, como Josué. Irmãos, que grande exemplo é Josué para nós. Quando já estava no fim dos seus dias, olhando para o futuro de Israel e vendo os perigos da apostasia teológica daquele povo, sabendo que aquele povo ia se desviar por caminhos maus, Josué renova a sua aliança com o Senhor, dizendo as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo em Josué 24, verso 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Mas, Dr. Martin Lloyd Jones disse que essa é uma das palavras mais importantes da Bíblia, o mas. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se
se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso é firmeza. Para onde vocês querem ir? Vocês querem ir servir os ídolos? É com vocês. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aqui estão as palavras as quais nós devemos assumir em nossas orações, no nosso coração, para a nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é firmeza teológica, convicção do conhecimento que se tem de Deus. É isso que devemos ter, irmãos, para nossos lares, vidas, história, família, tudo ao nosso redor. Não importa as condições, não importa a situação, não importa o mal, não importa a doença, não importa a apostasia, não importa se o fulano se desviou da fé, não importa quem quer abandonar o Senhor, não importa. Importa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é firmeza teológica. É permanecer firme quando todo mundo está abandonando o barco. Por isso que no hino 377 a gente canta: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se mal ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. É isso que nós devemos dizer nos dias de noites escuras da alma. Permita-me concluir essa mensagem lembrando a vocês as palavras daquele pastor que, se sua igreja não se comprometesse verdadeiramente com o evangelho, seria melhor fechar as portas. Lembra que eu falei isso no início? Ora, o que ocorre, irmãos, é que vivemos tempos de homens moles. Vivemos tempos de homens frouxos. Vivemos tempos de mulheres voláteis, que são hoje, mas não são amanhã. É segunda, mas não é terça. Os cristãos de hoje pouco se esforçam em conhecer a Deus com profundidade, em conhecer ao Senhor, conhecer o conselho de Deus. Logo, são fracos. Acreditam em fábulas, acreditam em promessas vazias, em mensagens perigosas que enganam o coração, acreditam em mel na chupeta e são levados facilmente por qualquer ventania de doutrina errada e falsa que aparece. E quando se percebe que o cristianismo não é uma vida de palácios e flores, mas de renúncia e cruz, sacrifício por amor a Cristo, eles fogem, abandonam a cruz, abandonam o barco, feito ratos. E então, por causa dessas pessoas, por causa de homens fracos, que não conhecem a Deus, por causa de mulheres covardes que não conhecem a Deus, a igreja sofre, a comunhão dos santos sofre, o testemunho do evangelho sofre, o pastor sofre, os obreiros sofrem, a igreja de um modo geral sofrem, por causa da frouxura de muitos que se arrogam de cristãos na igreja moderna, mas nunca nasceram de novo. Homens e mulheres de firmeza como Jó estão em falta na igreja de hoje. Se eu fosse jovem, eu olharia para a vida de Jó e diria no meu coração: quero ser firme como esse homem até o último dia da minha vida nesta terra. Quero tomar Jó como referência para a minha vida. Quero ser firme como ele, adotar princípios profundos para a minha vida e não me afastar nem para a direita nem para a esquerda. Deus tenha piedade de nós, irmãos, e fortaleça nosso coração nele, a fim de que sejamos lembrados como heróis da fé e não como covardes que traíram a Cristo. Deus tenha piedade de nós. Oremos. Querido Deus e Pai, grato sou pela Tua palavra, pois sei que ela não volta vazia. Ó Deus,
O poder é toda dela, a graça que flui é dela, Senhor. O teu Espírito Santo usa ela para alimentar e nos desafiar, para, ó Deus, encastelar o nosso coração, Senhor Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus, fortalece as nossas almas, visita a tua igreja, Senhor, visita o nosso coração, a nossa alma, vivifica-nos, ó Deus, que nós estejamos firmes no Senhor ante as circunstâncias, ante as noites escuras, ante os problemas que a gente tem enfrentado. Tu sabes, ó Deus, que neste auditório, cada um aqui tem os seus problemas particulares, as suas lutas, as suas batalhas particulares do coração. Podemos dizer até nesses termos, Senhor, cada um de nós temos o nosso lixão próprio, temos as nossas cinzas próprias, o lugar onde nós estamos ali, ó Senhor, precisando carentemente que o Senhor entre em ação e mude as circunstâncias, mude a situação. Mas tudo, ó Deus, vem do Senhor. E eu te peço, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da tua palavra, para que nos dias de dificuldades da vida, a gente não fique olhando para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Olhe para onde de fato vem o nosso socorro. De onde vem de verdade, ó Senhor, o auxílio, o santo auxílio eterno. Então, Deus, permanece conosco e ajuda-nos. Perdoa os pecados dos nossos corações. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Deus, as palavras que colocamos, que dizemos que não são do teu agrado, como fez a mulher de Jó. Perdoa, Deus, o momento em que pensamos em desistir da tua presença. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos verdadeiramente convertidos. Ó Deus, ama-nos com amor eterno, Senhor. Precisamos do Senhor. E sustenta forte a nossa mão, pois senão a gente cai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe ricamente em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.